que é que elas precisam, ou o que é que elas precisam, o que elas necessitam. Portanto, eu vou tentar partilhar aqui a tela para ver se vocês conseguem ver. Vou pedir aqui à Vera que. Já está. Deixa-me ver aqui. Ok. Assim. Acaba de ser um bocadinho mais fácil. E à medida que eu vou falando, se vocês tiverem dúvidas e quiserem falar e interromper, não há qualquer tipo de problema, eu terei todo o gosto em vos ajudar a perceber um bocadinho este mundo da pele que está para além daquilo que os nossos olhos também conseguem ver. É muito importante, para além de nós termos algo que possamos oferecer e algo que possamos ter para oferecer ao nosso cliente, conhecermos um bocadinho a pele que cada cliente poderá ter e que isso também possa fazer com que haja um condicionamento daquilo que nós lhe vamos recomendar. Portanto, conhecer o tipo de pele, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Por isso é que eu coloquei aqui 3 tópicos que eu considero que não podemos deixar de ter e deixar de nos lembrar deles, porque é fundamental nós conhecermos cada cliente que temos, conhecemos a pele que ele tem, as necessidades que o fazem vir à nossa procura e, sobretudo, temos produto para lhe oferecermos. Claro que também temos aqui uma questão, o nosso aconselhamento é extremamente importante, porque quando alguém nos procura, quer seja aos consultores, quer seja uma esteticista, quer seja numa farmácia, o cliente vai com uma ideia daquilo que ele precisa, mas muitas das vezes ele não sabe se é bem aquilo que ele quer ou é aquilo que ele procura. Por isso é que a base do aconselhamento é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, porque nós temos mesmo, muitas das vezes, que conseguir perceber aquilo que ela nos quer transmitir através dos sintomas que ela, ao longo do dia e ao longo da sua vida, se vai percebendo. Portanto, é muito importante para a venda ser feita de uma forma consistente, porque nós precisamos que o cliente compre uma vez e todas as vezes que ele necessita, ele se lembre de nós como aquela pessoa importante que vai ajudar-lhe a dar aquilo que ele precisa. Portanto, é muito importante o aconselhamento na nossa venda também para facilitar todo esse processo. Porque nós vamos vender um creme, mas depois temos que dar acompanhamento a esse cliente. Saber que aquele creme vai demorar um X número de tempo até voltar a ser utilizado, porque ela vai voltar a precisar novamente e nós temos de estar em contato com ela para que ela, quando necessite, ela se lembrar que nós estamos aqui disponíveis para ajudar. Mas para isso também é preciso conhecermos um bocadinho a pele, porque muitas das vezes nós olhamos para ela e achamos que é de uma determinada forma e muitas das vezes o próprio cliente também acha que eu acho que tenho a pele seca, eu quero um creme para pele seca. E muitas das vezes, será que aquele cliente tem mesmo a pele seca? Será que essa é a necessidade específica que aquela pele tem? Por isso é que é muito importante percebermos como é que ela funciona. Portanto, nós aqui temos uma imagem que fala um bocadinho sobre, que mostra as várias camadas da pele. Portanto, na primeira fase nós temos, ups, isto foi mais para a frente do que aquilo que eu estava a contar. Na primeira fase temos aqui a epiderme. Nesta primeira camada, nós conseguimos visualizar os pelos, se a pele tem poros, se não tem, se tem rugosidade, se é uma pele fina, se é uma pele grossa, se tem descamação, se não tem. Portanto, todas essas primeiras impressões que nós vamos ter da nossa cliente é nesta primeira camada que nós nos vamos aperceber delas. Mas, claro, a pele à superfície é de uma determinada forma, porque existem algumas situações a nível interior que fazem com que ela tenha aquelas características. Na camada a seguir temos a derme. Nesta camada é onde nós temos as glândulas sebáceas, onde nós temos o folículo piloso. É aqui que muitas das vezes as fibras de elastina, colagênio, é aqui que nós precisamos atuar, é aqui que nós precisamos que o nosso produto chegue para que ela consiga ver resultados, porque nós não precisamos que ele fique só à superfície. E porquê que esta imagem é extremamente importante? Muitas das vezes a cliente diz-me, eu só preciso de um creme. Certamente vocês têm imensas clientes que consomem e que compram os nossos cremes. E o que é que elas fazem para além de colocar o creme? Elas só utilizam creme? O que é que elas fazem mais? É muito importante nós percebermos que o cuidado em casa passa por uma rotina. Assim como nós temos a rotina do nosso banho, de lavar os dentes,
é importante também termos esse cuidado com a pele, porque a pele do nosso rosto tem necessidades específicas que o nosso corpo muitas das vezes não tem e não têm que ser as mesmas. Isto porque nós, para fazermos com que um creme penetre em profundidade, nós precisamos primeiramente de fazer com que a pele esteja receptiva para que possa recebê-lo. E por isso é muito importante uma fase que se chama a higienização da pele. Portanto, nós higienizamos a nossa pele através de várias soluções que neste momento existem no mercado, mas podem ser o leite, o mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é o leite desmaquilhante. E a pessoa diz-me, mas eu não me maquilho. Não há problema nenhum, todos nós devíamos limpar a pele. Porque todos nós estamos sujeitos a reações, quer seja a poluição, quer seja o calor, o frio, transpiração, tudo, ou seja, tudo isso está ali exposto à superfície da nossa pele e nós temos que limpar. Muitas das vezes, se nós tomarmos o nosso banhinho, não é suficiente porque aquilo que nós usamos para limpar o nosso corpo não deveria ser o mesmo que nós usamos para limpar a nossa pele e como muitas das vezes não temos algo que seja específico, existem situações a nível fisiológico que vão fazer com que aquela pele tenha uma alteração. E por isso é que nós muitas vezes encontramos patologias associadas a uma pele que anteriormente era normal e que muitas das vezes não compreendemos porque é que ela está diferente, porque é que está mais oleosa, porque é que está mais seca, porque é que descama mais, porque muitas das vezes essa higienização, se não for feita, podem realmente ocorrer desequilíbrios que depois, a longo prazo, acabam por se verificar e muitas das vezes temos peles extremamente jovens ou com problemas de acne ou então com problemas de envelhecimento precoce. Por isso é que é extremamente importante nós limparmos. E é importante termos a noção de que a nossa pele tem 3 camadas diferentes e cada uma delas tem a sua função específica. A hipoderme é a última camada da nossa pele, é a camada onde estão as células adiposas, portanto, quando nós queremos trabalhar a questão da celulite, aqui que nós queremos chegar, porque o adipócito, que é a célula de gordura, incha e ao inchar acaba por criar aquela casca de laranja que muitas das vezes nós mulheres não gostamos de ver. E por isso é que é muito importante percebermos que para cada camada nós precisamos atuar com produtos específicos que vão fazer com que seja possível nós termos resultados e sobretudo vamos fazer com que a pessoa fique feliz com aquilo que ela está a fazer ao longo do seu dia a dia. Até aqui, alguma dúvida? Podem interromper, se for essa a necessidade, ok? A nossa pele é o nosso maior órgão, reveste todo o nosso corpo e é muito importante nós termos atenção que nós temos um coração, temos um fígado, não é? Temos de trabalhar em função da necessidade de cada órgão e muitas das vezes esquecemos que também temos a pele, que é um órgão e que reveste todo o nosso corpo e nos protege de tudo o que está a nível externo, principalmente todas as agressões a que está sujeita, por isso é um órgão que também tem que ser cuidado. E de acordo com a zona onde nós vamos tratar, temos que ter sempre algo adequado à necessidade que ele tem. Quer seja uma axila, quer seja um rosto, quer seja o corpo, quer seja o pé, quer seja a mão, tudo isso tem características específicas que nós, através da cosmética, conseguimos ajudar e melhorar em termos de aspecto visual e em termos de riscos futuros. Nessas 3 camadas, nós também já falámos um bocadinho sobre, logo na primeira slide, sobre cada uma delas. Portanto, na primeira camada temos as células responsáveis pela produção de melanina. Por isso é que é extremamente importante nós utilizarmos a proteção solar. Há pouco alguém me questionava sobre porque é que o creme não tem proteção solar ou tem uma proteção solar baixa. É normal, porque cada produto foi efetuado e foi criado com o intuito e com uma necessidade específica que tem que ser colmatada e tida em atenção na nossa pele. Se nós estamos a colocar uma proteção solar muito alta num creme que devia ser um anti-rugas ou um hidratante, estamos a alterar a capacidade que ele tem para a qual ele foi criada. Por isso é que é muito importante e é extremamente significativo nós usarmos proteção solar sim, mas sempre à parte. E nunca junto com o nosso creme diário, ou seja, o nosso creme não deveria fazer essas funções todas, porque senão alguma delas vai ficar minimizada. Por isso é que nós devemos usar sempre a proteção solar à parte.
A melanina também é uma das células que, para além de ser uma célula responsável pela proteção da nossa pele por causa da radiação solar, também é uma das células que muitas das vezes nos dão muitas chatices e que muitas das vezes notamos que existe hiperpigmentações na pele, que é o melasma, manchinhas causadas pelo sol. É muito importante a utilização da proteção solar, que é para evitar que haja uma alteração a nível dessas células, porque senão nós vamos ter questões pigmentares que nós não vamos gostar e que muitas das vezes antigamente só apareciam com a idade e agora já aparecem muito antes e em pessoas extremamente jovens. Porque aí está, a exposição solar, a radiação ultravioleta, provoca danos na nossa pele que muitas das vezes não são visíveis no imediato, mas a longo prazo acabam por nos trazer consequências. Não só a nível de cancro, mas também a nível de situações visíveis, nomeadamente as hiperpigmentações. A derme foi aquela camada que nós falámos em que estavam inseridas as fibras de elastina e colagênio, o folículo piloso, a glândula sebácea e sudorípara, ou seja, glândulas responsáveis pela transpiração, pela libertação do suor e pelo sebo. Portanto, quando temos uma pele extremamente oleosa, temos uma alteração a nível de uma dessas glândulas, que é a sebácea. Quando nós temos excesso de transpiração, nós temos alterações a nível da glândula sudorípara. E por isso é que é muito importante nós percebermos que para chegarmos a esta segunda camada, nós precisamos de preparar a nossa pele para que ela possa receber aquilo que nós lhe estamos a dar da forma mais eficaz. Se nós não limpamos a pele, isso não vai acontecer. Vai acabar por ficar à superfície e acabamos por não ter os melhores resultados. E pronto, na última camadita foi aquela que nós falámos sobre a questão dos adipócitos, células de gordura, alterações que vão ocorrer na mulher por montes de questões hormonais, medicamentosas, a nível de sedentarismo e que fazem com que a mulher fique com aquela casca de laranja a nível das coxas, rabos, rabitos que nós não gostamos e gostamos de ir para a praia com a pele mais lisinha. Aqui temos como é que muitas das vezes os produtos atuam na nossa pele. Toda a gente está a ver o slide completo? Sim. Sim, Mandala. Não estou a ver. Pronto, já puxei para baixo. Os produtos da nossa pele, nós precisamos e devemos ter um produto de limpeza sempre adequado ao rosto ou ao corpo, de acordo com a necessidade. No corpo, nós podemos efetuar a esfoliação 1 a 2 vezes por semana, para além do gel de banho que vamos utilizar de forma diária. No rosto, nós temos também ter um produto específico de limpeza, está bem? É muito importante, todos os dias, de manhã e à noite, desenvolvemos essa rotina. Os cremes hidratantes atuam a nível da epiderme e da derme, ou seja, os cremes hidratantes não ficam só à superfície da pele, ao contrário daquilo que muitas das vezes nós pensamos, achamos que só é para hidratar. Não, o creme, se realmente for um creme adequado, sei lá, um anti-envelhecimento, vai atuar a nível de envelhecimento, a nível de fibras de elastina, fibras e células de colagênio, porque muitas das vezes nós necessitamos já disso. A partir dos 30 anos já está comprovado que o nível de colagênio na nossa pele acaba por ser extremamente reduzido. Existem uma infinidade de tipos de colagênio, mas só conseguimos repor alguns deles. Por isso é que é muito importante nós reforçarmos a nível de cosmética, mas também a nível de suplementação, para que nós consigamos colmatar essas necessidades específicas. Os sérums trabalham as 3 camadas da pele. Ou seja, aqui nós temos que pensar que temos que limpar, porque vamos limpar a primeira camada e vamos fazer com que o terreno fique disponível para receber aquilo que estamos a dar. Ao aplicarmos o sérum é sempre um produto que tem mais concentração de princípios ativos, numa maior quantidade, e por isso é que ele é aplicado antes de aplicarmos o nosso hidratante. Quando nós aplicamos o sérum vai acabar por chegar às nossas 3 primeiras camadas, o que é ideal, porque nós queremos que ele chegue em profundidade. E depois temos os cremes hidratantes que vão atuar no nível das 2 primeiras camadas da pele. Portanto, não servem simplesmente para hidratar, mas se nós não limparmos, não conseguimos fazer com que eles cheguem onde eles precisam de estar, ok?
Manuela, antes de passares para a frente, tu falaste na parte da esfoliação para o corpo duas a três vezes por semana. Acerca de esfoliação, tu falaste também de o leite para fazer limpeza à pele. A nível de esfoliação de rosto, quantas vezes pode-se fazer todos os dias? Depende das peles. Se nós tivermos uma pele muito oleosa e uma pele grossa, nós podemos fazer 2 vezes por semana. Se for uma pele mais sensível, com tendência à vermelhidão, por exemplo, nós podemos fazer 1 vez por semana. Não quer dizer que nós não possamos fazer as 2 vezes, mas naquelas peles mais sensíveis, porque primeiro o que é que uma esfoliação faz? Vai remover células mortas. Tudo o que está à superfície, que já não interessa e que está a mais, o esfoliante ajuda a remover. O que é ótimo, porque faz com que a pele fique mais luminosa, fique mais bonita, consiga fazer com que a penetração dos cremes seja muito mais eficaz, mas para isso nós precisamos de limpar. Portanto, aqui temos que selecionar primeiro, perceber qual é o tipo de pele que a cliente tem. Em função do tipo de pele que ela tiver, nós vamos fazer a recomendação da esfoliação de acordo com a necessidade específica dela, mas tendo sempre em atenção que, se a cliente tiver uma pele muito sensível, com tendência a rosáceas ou couve-rosas, aquelas vermelhidões um bocadinho mais intensas, não pode fazer tantas vezes como, por exemplo, uma pele seca ou uma pele oleosa. Assim como, se nós tivermos uma pele acneica, com muita borbulha, com pus, vermelhidão, nós nem deveríamos fazer esfoliante mecânico. O esfoliante mecânico é aquele que nós colocamos na pele e sentimos as areias, como esse que mostrou. Ele tem aquelas arinhas, por acaso esse tem umas arinhas mais suaves. Este é caroço de azeitona, por isso não é tão agressivo como o Exatamente, normal. exatamente, isso mesmo. Ou seja, nós podemos fazer sem problema nenhum. Só temos que ter atenção, a quantidade de vezes que nós vamos fazer deve ser em função da necessidade específica de cada pele. Claro que o esfoliante nunca é para fazer todos os dias, em nenhuma das peles. Normalmente são 2 a 3 vezes por semana, dependendo da necessidade específica de cada pele. Nós à frente também já vamos perceber um bocadinho melhor, porque já vamos falar de cada pele em específico. Pronto, e como estás a falar da parte de limpeza, então faço-te já a última pergunta para depois poderes passar para o resto. Sim, isso Eu não mesmo. sei se tu já conheces a nossa Bubble Mask. Ela também é uma máscara com ácido hialurónico, que ela faz limpeza à pele, ela muda de cor, tu metes ela, está preta, ela depois faz umas bolinhas e muda para cinzento e depois retiras. Ela borbulha, sim, sim, sim. Esta máscara, o que é que tu aconselhas como antes da esfoliação, todos os dias, quantas vezes por semana? O fato dela ter ácido hialurónico é extremamente interessante. Isto porquê? O ácido hialurónico todos nós produzimos. Com a idade, nós vamos começando a produzir menor quantidade. Portanto, todos nós necessitamos, porque o ácido hialurónico é extremamente importante para manter os níveis de hidratação normalizados da nossa pele. Portanto, acaba por ser algo que todos nós podemos fazer, sem aquela questão de a minha pele é mais envelhecida, eu tenho 30, eu tenho 50, não há problema nenhum, porque todos nós temos essa necessidade. O facto dela ter carvão na composição também ajuda a fazer com que haja uma limpeza um bocadinho mais profunda, o que acaba por ser ideal também para qualquer tipo de pele. A máscara deve ser feita, ou seja, nós numa rotina, a primeira coisa a fazer é limpar com leite. Aqui temos versão leite. Eu não gosto muito, por exemplo, das águas micelares. Hoje em dia toda a gente gosta de usar uma água micelar porque é mais prático. A água micelar é boa para o dia a dia. Hoje tenho uma pressa, então vou usar assim numa rapidinha. Mas para usar todos os dias como forma de tratamento, eu prefiro sempre o gel ou o leite. Normalmente os géis de limpeza são mais adequados para aquelas peles um bocadinho mais oleosas, os leites para os restantes peles, inclusivamente as mais sensíveis. Primeiro aplicamos o leite com algodão, depois aplicamos o tónico. Atenção que é extremamente importante, quem usar leite deve usar tónico sempre, porque o tónico tem uma das capacidades dele é regular o pH da nossa pele.
Sempre que a nossa pele entra em contato com a água, existe um desequilíbrio a nível de pH, que é normal acontecer pelas propriedades da água e também pela parte fisiológica da pele, ou seja, sempre que a pele entra em contato com água, há um desequilíbrio, porque nós fazemos ali uma emulsão e fazemos com que muitas das vezes haja uma alteração num manto que nós temos, que é o manto hidrolipídico, que mantém a gordura e a hidratação da pele em valores normalizados. O que é que isto quer dizer? Se nós não aplicarmos o tónico e limparmos só com leite, a pele não vai estar devidamente equilibrada. E muitas das vezes a pele também pode não estar a ser tão receptiva ao tratamento que nós estamos a fazer porque ela não está devidamente higienizada e equilibrada. Portanto, leite, tónico, a seguir ao tónico, se nós estivermos no dia de fazermos, podemos fazer a esfoliação. A seguir à esfoliação, passamos por água, retiramos todos os granulozinhos muito bem, enxugamos e aplicamos a máscara a seguir. A seguir à máscara, vamos aplicar o nosso sérum e o nosso creme e vamos dormir. Ok? Portanto, vocês até podem ter uma rotina de eu, sei lá, uma vez por semana, à terça-feira, eu normalmente não é à terça, pronto, normalmente é ao sábado, faço a minha esfoliação e a minha máscara, tudo certinho antes de dormir. E muitas das vezes faço uma coisa, que acaba por ser, mais prática, para quem às vezes tem filhos e não dá tanto jeito, que às vezes diz: "Ah, não tenho tempo de fazer porque não dá jeito". Muitas das vezes nós podemos fazer o leite antes de irmos para o banho, fazemos a esfoliação no banho. Muitas das vezes sabem o que é que eu faço? Eu limpo a minha pele, faço esfoliante no lavatório da casa de banho, aplico a máscara, enquanto vou despindo e não vou despindo, fica ali a máscara a atuar, depois enfio-me no banho e sai tudo. E parecendo que não, acabamos por não quebrar aquela rotina, acabamos por fazer. Tudo bem, há pessoas que às vezes não têm aquele tempo de ficar ali a descansar com a máscara colocada no rosto, às vezes não há tempo. Mas às vezes nós precisamos arranjar estratégias de conseguir fazer na mesma, sem conseguirmos estar, não é perder tempo, mas a gastar ainda mais tempo do nosso dia a dia. Então assim já está tudo feitinho, vai para o chuveiro, toma banhinho, sai, aplica sérum, aplica creme, está feitinho. E parecendo que não, devemos sempre fazer à noite, não fazer de manhã, porque se viemos para a rua, a pele acaba por estar mais sensível e acabamos por ficar também mais expostos à radiação e afins. Portanto, eu normalmente esfoliação e máscara recomendo sempre que a cliente faça no final do dia, quando já está em casa e já não vai para lado nenhum, está bem? Não sei se respondi à pergunta, Vera, se houve algo que eu não tivesse dito e que ainda quisesse questionar. Não, respondeste a tudo, foste fantástica. Obrigado e trata-me por tu. Olha, uma pergunta extra. As Sim. nossas espumas de limpeza, todos os dias, ou não? A espuma de limpeza podemos, aliás, eu não falei nelas, mas sim, a espuma é como se fosse um leite ou uma água micelar, cada um com as suas necessidades, ou seja, a espuma nós podemos utilizar como gel, como um produto higienizante da pele. A seguir eu gosto sempre de aplicar o tónicozinho, porque aí está, há pessoas que podem preferir a versão espuma. E muitas das vezes acaba por ser, uma preferência. A pessoa pode preferir mais facilmente usar a espuma do que usar, por exemplo, o gel. Essa, por exemplo, é da aloe. Não, Sim. esta é de hialuron. Esta é Essa da, é só esta ok, é da gama de hialuron, mas ok, a Fátima ok. tem, a Eu Fátima por tenho acaso tem ali aqui, a da aloe Pois, vera. eu tenho daqui não estava aqui a a da conseguir aloe perceber muito bem. vera. Mas, por exemplo, essa da aloe vera é fantástica para peles muito sensíveis. Esta. Mas então, é assim, esta espuma da aloe vera substitui a água micelar? Sim, porque assim, a água micelar é um produto geral para todos os tipos de pele. E como vocês conseguem compreender, nós não temos todos o mesmo tipo de pele. Pois. E muitas das vezes as necessidades de cada um são sempre mais específicas. Se eu tenho uma cliente extremamente sensível, que nunca usou nada, eu tenho que começar por lhe dar um bocadinho de cada, para não ser muito agressivo. Por exemplo, eu não posso estar a dizer a uma cliente: olha, não faz nada, mas agora vai começar a fazer leite, tónico, esfoliante, máscara, creme, sérum. Ela pode fazer, pode não funcionar bem, pode ter alguma reação. Numa pessoa que não está habituada a fazer nada, nós vamos introduzindo aos bocadinhos. Por exemplo, a espuma aí seria uma boa opção, porque a pele não está habituada, então vamos optar por colocar. A seguir colocaríamos o tónico, a seguir colocaríamos o hidratante. Se ela fizesse isto, já era
muitíssimo bom. À medida que ela se vai habituando, nós vamos introduzindo o principal. Há uma regra muito importante que vocês podem passar às vossas clientes, que é limpar, hidratar e proteger. São os 3 Oh, passos. Manela, Sim. desculpa, no caso da rosácea ou pele atópica, o procedimento será o mesmo? É assim, na questão da pele atópica, temos muitos clientes que acabam por utilizar produtos específicos ou dermatológicos. Não sei se conhece algum caso em específico. Tenho uma amiga minha que tem rosácea. E ela, por exemplo, utiliza algum E os produto meus, que e os meus compre. sobrinhos têm todos pele atópica, por exemplo. É só uma questão Sim, a de pele saber informar. atópica, sim, a pele atópica é uma, hoje em dia quase todas as crianças mais pequeninas acabam por quase que todas terem. Por isso é que as gamas da aloe vera acabam por ser extremamente boas, porque não vão agredir, vão ajudar a hidratar e muitas das vezes ajudam até a colmatar muitas das necessidades que aquelas peles têm. Porque quanto mais hidratadinhas elas estiverem, melhor. Nós temos uma cliente assim com uma pele muito reativa, muito sensível, porque assim, a rosácea passa por várias fases. E há fases em que ela ativa e fica extremamente irritada e até nasce aquelas borbulhinhas que não são acne, mas são borbulhinhas específicas da rosácea. Porque a rosácea acontece, primeiro, tem que haver uma sensibilidade na pele. Normalmente são peles muito vermelhas, têm tendência a vasos, pequenos vasos a nível da maçã do rosto, e que muitas das vezes, quando não existe proteção solar e não existe tratamento adequado, elas vão evoluindo. Aqueles vasozinhos, em vez de serem pequeninos vasos, vão começando a ficar vasos com calibres um bocadinho maiores, e muitas das vezes acabam também por ficarem extremamente evidentes. Claro que depois, durante esse processo, a pele começa a ter algumas reatividades, algumas reações e começa a fazer aquelas ligeiras borbulhas que são típicas da rosácea e muitas das vezes elas usam um creme e fazem uma reação e parece quase uma reação alérgica, tem a ver com isso. É preciso ter muita atenção a essas peles porque muitas das vezes elas não suportam qualquer tipo de creme e fazem reação. Por isso é que os aloés entram aí numa fase em que conseguimos introduzir e conseguimos dar alguma resposta positiva e a cliente consegue fazer sem grande preocupação de efeitos adversos. Portanto, nesse caso, é sempre preferível começar por experimentar de forma gradual para que ela também se habitue. Nos miúdos funciona muitíssimo bem. Por exemplo, os meus filhos, o aloe vera é espetacular, o 99% aloe vera eles utilizam, sei lá, eu utilizo aquilo para tudo. Eu tenho sempre no frigorífico, por exemplo, o spray, eu tenho sempre no frigorífico. Um cai, o outro cai, spray para cima, aquilo faz milagres. É o spray e o concentrado, aquilo é espetacular, o 99% aloe vera. Aliás, foi assim que eu conheci a Vegas, foi com esses dois produtos e foi assim que eu fiquei fã. E digo-vos, e a minha filha quando era miúda caía e era só galos por todo lado, ela quando caía, caía com o rosto, então andava sempre cheia de galos e digo-vos, eu andava sempre com aquilo na carteira e aquilo era milagroso. Então ainda hoje em dia tenho, então guardo no frigorífico lá em casa, sei lá, queimo no fogão, qualquer coisa, uso sempre. Então nessas peles da rosácea, como a Manuela estava a referir, temos de ter especial atenção por causa disso, das reatividades. Mas são peles que têm que estar nutridas. E têm que usar proteção solar sempre, tanto de inverno como de verão. Mais alguma questão, Manuela? Não? Não sei se Não, mais alguma obrigada. coisa. Não, obrigada. Foi bastante interessante. Gostei muito da resposta. Por acaso, Ok. os meus sobrinhos todos têm pele atópica e no verão é um problema. E depois tenho uma amiga minha que sofre um bocado com a rosácea e melhorou bastante com o nosso regenerador. Sim. E se ela usa proteção solar todos os dias? Eu, pelo menos, vendi-lhe um. Ela que usa sempre. Sempre, aliás, está provadíssimo que nós deveríamos reforçar a proteção solar a cada 2 horas. Principalmente no rosto. Sabem que hoje em dia temos uma situação que, se calhar, alguns anos não era falada e não havia muito esse conhecimento, mas hoje em dia nós já não temos que proteger a pele só da radiação solar. Nós temos que proteger a pele de tudo o que é radiação que estamos expostos. Portanto, temos os computadores,
temos os telemóveis, temos as televisões, micro-ondas, luzes, portanto, os espaços estão extremamente iluminados, os nossos LEDs são fantásticos, mas isso também emite radiação que acaba por ser prejudicial para a nossa pele. Portanto, a proteção solar deveria ser usada sempre por causa dessa situação, para evitar problemas futuros e em situações específicas, nomeadamente a rosácea, nós temos mesmo que utilizar proteção solar, porque isso vai fazer Ok, com que a nossa pele seja obrigada. protegida e ao mesmo tempo acaba por minimizar os riscos daquilo que ela já tem na parte fisiológica que a constitui. Então, vamos aqui continuar. Olha, mas eu tenho aqui também algo para acrescentar. Portanto, nós também temos esta linha de peles sensíveis e hipersensíveis, que é a linha Acnéticas, que é a linha da Sensitive. Esta linha, exatamente, esta linha da Sensitive também é espetacular para peles sensíveis. Hipersensíveis é muito boa. Uma das coisas que nós verificamos é que cada vez mais existem peles hipersensíveis. Quando eu comecei a trabalhar em 2009, não havia peles tão sensíveis como há agora. Portanto, isto também mostra que o ambiente está diferente, nós estamos diferentes, os nossos estilos de vida são muito mais ativos, a nossa alimento, tudo acaba por condicionar. Portanto, se nós temos um produto que é bom para uma pele sensível, é bom para todo tipo de peles. E isso acaba por ser bom para aquelas clientes que às vezes não fazem absolutamente nada. E nada melhor do que ir introduzindo, elas irem se habituando e perceberem porque é que o têm que fazer. Porque certamente vocês têm imensos clientes que só usam o creme e não usam mais nada. E é muito importante, cada vez é mais importante que o cliente perceba que é importante limparmos a pele. Porque o limpar é higienizar e mantê-la saudável, é tirar-lhe aquilo que ela tem e que não presta a estar agarrada a ela. E é muito importante cada vez mais prestarmos isso. Eu costumo dar um exemplo em que, imaginem, nós temos um dia intenso de trabalho, temos sempre a correr, sempre a andar, chegamos ao final do dia, aquilo que nós mais queremos é chegar a casa, tomar um bom banho, jantar e ficar um bocadinho sentado no sofá a ver televisão. A nossa pele é exatamente a mesma coisa. Se nós chegarmos a casa e não lhe demos um bom banho, mesmo que nós lhe coloquemos o melhor creme do mundo, ela nunca vai ter as respostas dela favorecidas, porque falta-lhe ali qualquer coisa. É como se nós não tomássemos banho e vestíssemos uma roupa lavada. Eu sei que é uma forma muito, sei lá, rudimentar talvez, ou difícil de explicar, mas é um bocadinho isso, ou seja, a nossa pele precisa mesmo ser limpa com um produto específico, porque só isso é que vai fazer com que o creme que nós lhe estamos a colocar a seguir surta o efeito que é necessário e pretendido. Por isso é que é muito importante e cada vez mais é necessário termos em atenção isso, porque cada vez mais a cliente não tem essa noção. A cliente acha às vezes que é uma forma de venda, mas não, e o produto realmente existe porque a pele tem necessidades que muitas das vezes, imaginem, uma pele se tiver gorduras à superfície, se tiver pó, se vocês pegarem no algodão branco, lavam a vossa pele normal, tomam o vosso banho. Se vocês no final do banho pegarem no algodão, meterem um tónico no algodão e passarem o tónico na vossa pele, o algodão vai sair sujo. E vocês vão me dizer: "Então, mas eu estive a tomar banho, como é que a pele ainda tem isto tudo?" É uma realidade. Eu ainda hoje fiz maquilhagens, porque aqui houve o baile de finalistas, não é? E a minha primeira cliente da manhã das 7h30 disse-me assim, eu comecei a limpar a pele dela e ela disse-me: "Ai, mas eu já limpei a minha pele e já pus o meu creme." Quando eu já tinha começado a limpar, disse: "Ai, mas eu gosto sempre de fazer para a pele estar preparadinha para a maquilhagem durar mais tempo, durante o dia todo." A pele estava cheia de coisas, ou seja, tinha pintinhas pretas, tinha pelinhos, ou seja, a pele tinha sido limpa, tinha sido hidratada, mas a pele já não estava preparada para fazer, passado 30 minutos, uma maquilhagem para ficar o dia inteiro, porque já apresentava algumas sujidades que tinham que ser removidas. Por isso é que é muito importante nós termos isso em atenção, porque isso vai fazer toda a diferença ao longo de uma semana, ao longo de um mês,
ao longo de um ano e ao longo de vários anos da nossa vida. E por isso é que muitas das vezes conseguimos atuar no envelhecimento precoce e conseguimos ajudar a fazer com que aquela pele seja jovem durante muito mais tempo. Nós já andamos aqui para a frente. Enquanto de dia a pele tem de estar protegida e os hidratantes funcionam como um escudo, à noite, tal como todo o organismo, a pele recupera graças ao tempo de repouso que nós lhe damos. Portanto, aqui é muito importante, quando a cliente nos diz assim, eu faço de manhã, mas à noite eu não faço nada e vou dormir, porque a minha pele não precisa, então eu vou dormir. Durante a noite, durante o sono, é a altura em que a nossa pele faz a regeneração e a reparação de tudo aquilo que acontece durante o dia. É extremamente importante nós prepararmos a nossa pele para que nós, enquanto estamos a dormir, a nossa pele continue a trabalhar e continue a fazer a função dela para que não haja ali células que estejam cansadas e adormecidas sem fazerem aquilo que elas precisam. Por isso, o que é que acontece? Temos células que começam a ficar cansadas e vão dizer, ela vai fazer, eu vou-me sentar aqui a dormir um bocadinho. E também dorme. E quando damos conta, temos não sei quantas células paradas que não estão a fazer a função delas, que é manterem a nossa pele saudável. E para isso acontecer, nós temos que a preparar antes de dormir. Portanto, aquela coisa que se diz, eu faço durante o dia, mas à noite não tenho paciência. Temos todas de ter paciência da noite, antes de dormirmos, prepararmos a nossa pele para ela continuar a trabalhar enquanto nós estamos a descansar. Ok? Porque há dos danos que são criados ao longo do nosso dia, porque nós durante o dia nós preparamos a pele para as agressões que vamos ter ao longo do dia, não esquecendo que temos a questão do sol, da radiação, do vento, da chuva, do stress de tudo, pó e afins, fumo, tabaco, o que for. E à noite, quando chegamos a casa, vamos limpar a nossa pele dessas coisinhas todas e vamos dar tudo aquilo que ela precisa para dormir descansada. E durante a noite vai continuar a trabalhar, ok? Portanto, este é um tópico também muito importante. Conhecer bem a nossa pele é, sem dúvida nenhuma, o passo mais importante para escolhermos acertadamente o tipo de produto que devemos usar. E então eu questiono, vocês sabem qual é o vosso tipo de pele? Porque é muito importante nós olharmos para a nossa cliente, apesar de nós termos o teste de pele, que é uma grande ajuda, mas nós precisamos também de saber olhar para ela e oferecer-lhe um bocadinho mais do que aquilo que ela está a contar que nós vamos transmitir. Porque muitas das vezes o cliente acha que nós vamos só vender-lhe um produto, mas nós, se conseguimos perceber o que é que ela está a precisar, é mais fácil ela conseguir ter confiança na nossa forma de aconselhamento e vai ser muito mais fácil ela nos procurar sempre que ela tiver uma necessidade. O tipo de pele de cada cliente é extremamente importante, porque nós realmente não somos médicos, não somos dermatologistas, mas nós somos consultores que conseguem, de uma forma muito mais direta, muito mais pessoal, conseguir perceber o que é que o nosso cliente precisa. E muitas das vezes nós vamos à farmácia e dizemos, eu quero um creme para pele oleosa. A senhora vai olhar para nós e vai nos dizer assim, olha, tenho este que pode levar. E a cliente vai pegar no creme e vai-se embora para casa. E eu questiono, será que aquela pele é mesmo a pele oleosa? Porque muitas das vezes é isso. Nós às vezes nem sempre podemos ou devemos confiar a 100% no nosso cliente, porque às vezes ele também não sabe. Porque às vezes a cliente diz-me assim, mas eu sinto a pele esticar quando eu tomo banho. E eu questiono, isso é um indicativo de que aquela cliente tem uma pele seca? Vamos perceber um bocadinho mais à frente todas essas questões. É muito importante percebermos aqui 4 questões. Como se sente a pele ao final do dia? Como é que a pele ao final do dia se apresenta? O que é que normalmente no dia a dia, qual é a rotina de skincare que a cliente faz em casa? Tanto de manhã como à noite. Se existe uma rotina fixa, se ela faz sempre ou se faz só às vezes. Porque nós às vezes temos clientes que nos dizem assim, eu faço um exfoliante uma vez por semana, mas limpa a pele todos os dias, coloca hidratante. Às vezes não.
Ou seja, e depois vai dizer assim, mas aquele esfoliante não me fez nada. Mas a cliente esfoliou, retirou as células mortas, mas depois não hidratou, não lhe deu aquilo que ela precisava. Portanto, é preciso perceber essas coisas. E, sobretudo, se existe algum problema de saúde, é muito importante também percebermos se a pessoa tem algum problema de saúde, porque a pele é um órgão e se nós não estivermos bem a nível de saúde, também é normal que existam alguns equilíbrios a nível tópico que se possam verificar em termos de pele. Podemos classificar 4 tipos de pele. As peles normais, as peles secas, as peles oleosas e as peles mistas. E vamos falar sobre cada uma delas. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma pele normal. Portanto, estamos a falar de uma pele. Todas as peles têm uma parte oleosa e uma parte aquosa. Ou seja, uma parte água e uma parte óleo. Assim como todos os cremes que nós utilizamos têm uma parte de cada. O que determina que tipo de creme nós estamos a falar tem a ver com a composição específica de cada um. Se nós tivermos um creme com maior concentração de água do que de óleo, nós estamos a falar de uma emulsão que vai ser adequada para determinados tipos de pele. Se nós temos um creme mais nutritivo, nós vamos ter um creme com mais óleo na sua composição. Por isso é que ele é mais forte, é mais nutritivo. E por isso é que é muito importante nós percebermos os tipos de pele para conseguirmos perceber qual dos cremes que nós temos disponíveis é mais adequado para cada uma daquelas clientes que nós temos. Aqui na pele normal, nós temos um equilíbrio perfeito. Temos uma pele que não tem imperfeições, temos uma pele que toma banho e não sente a pele a repuxar, temos uma pele com brilho, tem uma cor saudável, a camada córnea, aquela parte mais superficial da pele, tem uma textura fina, ou seja, nós tocamos e é uma pele sedosa. Um bebê tem uma pele normal, super fofinha, super brilhante, uniforme, certo? Hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos encontrar uma pele normal a partir dos seus, se calhar, 12 anos, mais ou menos. A partir do momento em que a criança começa a entrar na fase da adolescência, a pele deixa de ser normal e passa a ter outras características. Por isso é que é muito importante percebermos as características de cada uma. Não é uma pele que tenha ruga, não é uma pele que tenha linhas de expressão, porque olhamos para ela e ela é perfeita, uma pele perfeitinha. Dependendo das regiões onde cada uma de vocês estão, também vamos encontrar peles diferentes. E vocês vão se aperceber disso à medida que vamos falando sobre elas. Aqui temos a questão da pele seca. Isto é uma imagem de uma pele extremamente seca. Temos uma pele com um aspecto acinzentado, não tem uma coloração normal, é uma pele baça, opaca, não tem brilho, não tem vida. Por isso é que nós dizemos é uma pele seca. Tem uns poros, não se vê poros, os poros estão quase que imperceptíveis, muito pequeninos, tem algumas rugas finas. Muitas das vezes encontramos pessoas que ainda não são idosas, não estão numa fase. Estamos a falar de pessoas às vezes jovens, pessoas com 30 anos e têm uma pele extremamente seca. E se nós formos fazer comparação com outros tipos de pele, nós verificamos que já começam a ter pequenas rugas. Por exemplo, isso verifica-se muito a nível do corpo. Nesta altura do ano, nós encontramos peles das pernas muito secas. Nós olhamos para a pele da perna e o que é que nós verificamos? Este tipo de pele. Se nós coçarmos a pele, nós até verificamos que ela até parece que fica com umas risquinhas brancas. Não sei se já se aperceberam. Isso quer dizer que a pele está seca. Ou seja, tem pouca quantidade de óleo, precisa ser mais nutrida porque tem pouca, e ao ter pouca acaba por se notar essas diferenças. É uma pele extremamente sensível, é uma pele com linhas finas, pequenas rugas, o que quer dizer que não é uma pele envelhecida, mas apesar de ser uma pele jovem, já tem algumas pequenas rugas, que é aquilo que nós chamamos aquelas pequenas rugas de desidratação. Temos também um envelhecimento precoce. Se vocês repararem, nós temos pessoas com peles. As pessoas com peles mais secas são aquelas que envelhecem mais depressa, porque são aquelas que se começa a notar a ruga mais cedo.
Aqui também temos uma alteração a nível das glândulas, por isso é que a pele não é muito nutrida. Aqui a glândula sebácea produz pouco sebo. E neste tipo de peles, nós podemos fazer uma coisa, quando aplicamos o nosso creme nutritivo, porque aqui o creme tem que ser mais forte, tem que ser mais composto, tem que ser um creme que nós notamos que ele hidrata mesmo bem, nós podemos massajar. Ou seja, dizem, nós não devemos massajar muito a pele. Depende das peles. Se for uma pele oleosa, nós não devemos massajar muito. Mas se for uma pele seca, nós podemos massajar um bocadinho. Porque o facto de nós massajarmos, estamos a fazer uma estimulação das glândulas. E aí ajudamos a fazer com que a glândula sebácea fique um bocadinho mais ativa e vai libertar um bocadinho mais de óleo e vai fazer com que a pele fique um bocadinho mais nutrida. Portanto, esta é a típica pele seca. Eu posso dizer que na minha região há poucas pessoas com peles secas. Temos algumas, mas não temos assim muitas. Porquê? Porque aqui é uma zona onde existe é muito fria no inverno, há vento, é muito úmido, ou seja, acabamos por ter muito mais peles oleosas. Este tipo de peles é uma pele que nós não encontramos tanto. Então, identificar esta pele com alguém que vocês conhecem? Já falámos de duas, a pele normal e a pele seca. Agora vamos falar de outro tipo de pele, que é a pele mista. A pele mista tem uma característica extremamente importante. Aqui temos uma pele que mostra duas situações diferentes. Tem uma parte oleosa e tem uma parte seca. Normalmente as peles mistas são oleosas a nível da testa, nariz e queixo, ok? E secas a nível da zona da maçã do rosto. Muitas das vezes até pode ser ligeiramente um bocadinho mais sensível a nível da maçã do rosto, ou seja, ficar ligeiramente um bocadinho mais ruborizada, mais vermelhinha, está bem? Não quer dizer que seja vermelha de copo rosa, é só um ligeiro vermelhidão, porquê? Quando saímos do banho, sentimos que a pele repuxa ligeiramente um bocadinho. Chegamos ao final do dia, se tocarmos na pele, apercebemos que tem óleo na composição, fica a brilhar ligeiramente um bocadinho. Só nessas zonas, porque se o fizermos a nível da maçã do rosto, isto já não acontece. E isto é aquilo que nós digamos de uma pele mista, ou seja, é uma pele em que existe uma combinação da pele seca, da pele normal e da pele oleosa, ou seja, tem um bocadinho de cada, dependendo da zona do rosto. Mas normalmente o eixo central, que é aquela zona aqui, acaba por ser sempre ligeiramente um bocadinho mais oleosa. Para identificarmos este tipo de pele, basta nós percebermos como é que a pele se sente. Podemos também olhar, porque conseguimos verificar que a nível destas zonas nós notamos que existe um poro um bocadinho mais dilatado, mas só nas zonas com oleosidade. As restantes, os poros são praticamente mínimos. Depois vamos passar para um outro tipo de pele, que é a nossa dita pele oleosa. Quando eu falo em poros dilatados, é isto. Estes porozinhos são sinónimo de pequenas oleosidades. O que é que isto quer dizer? Uma pele seca tem poros dilatados? Não. Uma pele seca, praticamente os poros são imperceptíveis. Às vezes nota-se ligeiramente um bocadinho a nível do nariz, mas é uma coisa muito mínima. O tamanho do poro vai dilatando com a nossa idade. Ou seja, se a pele não for tratada e se a pele não for devidamente tratada ao longo da nossa vida, quando chegamos a uma fase em que estamos com, sei lá, se calhar os seus 70, 75, 76, por aí, a partir dos 80, nós notamos que as pessoas ficam com as peles muito fofinhas, quase que dá vontade de ir lá e apertar, né? Assim fofinhas, e muitas das vezes poros extremamente abertos. E muitas das vezes, como já existem rugas associadas, dá a sensação que aqueles poros, principalmente a nível do nariz, parece que ficam assim tipo aos altinhos, um altinho aqui, um altinho ali, parece que é umas pequenas ilhas, porque altera o relevo, ou seja, em vez de ser aquele relevo direitinho e bonitinho, acaba por ficar com relevos inconstantes, porque a pele também começa a ficar muito mais flácida. Neste tipo de pele, as peles oleosas, existe uma produção excessiva de sebo, o que quer dizer que, por algum motivo, aquela pele tem algumas alterações. A glândula sebácea, quando produz muito sebo,
acontece ou pela idade, porque a criança está na adolescência e existe uma quantidade hormonal alterada e faz com que isto aconteça, mas também pode acontecer quando nós já temos 30, por exemplo, eu tive um acne mais tarde do que a minha irmã, eu tive acne com 21 anos, a minha irmã teve com 16, portanto já tinha passado ali a fase da puberdade. E porquê que eu tive acne na altura? Eu sempre tive uma pele normal. Quando iniciei o curso de estética, na altura, nós temos que treinar muito a massagem do rosto, por causa das limpezas de pele, e fazemos determinados procedimentos a nível do rosto de forma exagerada. E como acabamos por fazê-lo de forma exagerada, porque precisamos de treinar, a massagem em demasia estimula também em excessivo a glândula sebácea. Portanto, o poro começou a ficar mais dilatado e automaticamente vieram as ditas borbulhas. Eu fiquei com acne terrível. Portanto, isso só para dizer o quê? A nossa pele é um órgão que também pode ser estimulado, também pode ser ensinado, também pode ser reprogramado, e nós, através do nosso cuidado diário, nós vamos lhe ensinando e vamos lhe dando capacidades para ele perceber o que é que ele tem que fazer a seguir. Ou seja, nós vamos ter sempre uma pele oleosa, mas se nós tratarmos devidamente, nós vamos ter uma pele oleosa controlada e equilibrada, que é completamente diferente. Aqui, neste tipo de pele, nós conseguimos verificar que há muito brilho, é uma pele muito brilhante, muito luminosa, parece que não precisa de pôr creme porque já está toda oleosa, e muitas das vezes este tipo de clientes diz-nos assim: eu não preciso usar creme que eu já fico toda oleosa, não quero cá nada disso, não gosto de sentir o creme na minha pele. Mas aí está, quanto menos nós dermos pior, porque este tipo de peles, como tem o poro também muito aberto, tem tendência a desidratar com muita facilidade. E por isso é que muitas das vezes nós também sentimos a pele a repuxar. E às vezes existe aquela confusão de dizer que a minha pele repuxa porque está seca, mas não pode estar seca porque está oleosa, ok? Porque tem poros extremamente abertos. Aqui temos presença de borbulhas e temos presença de pontos negros, ok? Principalmente, aqui pode ser a nível de nariz e pode ser a nível de rosto inteiro, está bem? Aqui só temos de ter atenção a uma coisa: as clientes não devem espremer borbulhas. Não devem espremer borbulhas, não devem espremer pontos negros, porque muitas das vezes a pele, se não estiver devidamente higienizada, tal como falámos no início, vão dar bactérias ali a espalharem-se pelo nosso rosto, e muitas das vezes ao espremer deixamos ali uma portinha aberta que vai fazer com que bactérias entrem, e muitas das vezes desenvolve-se acne por simplesmente não tivemos aquele cuidado que devíamos ter tido, ok? Portanto, aqui é muito importante termos em atenção que devemos limpar, e ao limpar vamos estar a minimizar muitas questões, vamos estar a melhorar em termos de oleosidade, vamos estar a melhorar em termos de imperfeições, mas também não devemos estar a andar ali a espremer aquelas coisas. Olha, fazer neste tipo de pele, se a pele for oleosa, mas sem borbulhas, só pontos negros normais, sem inflamação, podemos fazer esfoliante 2 a 3 vezes por semana, porque são peles mais grossas, está bem? Numa pele normal, fazemos uma vez por semana. Numa pele mista, se não houver borbulhas, podemos fazer 2 vezes por semana, não insistindo muito na maçã do rosto, está bem? A regra é de 1 a 3 vezes por semana, dependendo da pele. Nós vamos adequar sempre à necessidade específica de cada um. Se a cliente tem a maçã do rosto mais sensível, insiste mais um bocadinho no resto das outras zonas, são as mais necessárias, e aqui passa só suavemente e está bom. Ao fim, hidrata muitíssimo bem e a pele vai ficar incrível. Este tipo de peles temos de ter atenção a elas, porque se elas não forem tratadas, não forem devidamente acompanhadas, podem, muitas das vezes, ter a tendência a desenvolver acne, está bem? A acne são inflamações que são originadas, neste caso, nos poros, ou seja, o sebo quer sair e não consegue, fica a obstruir ali aquele poro, ele começa a inchar e depois acaba por inflamar e chegar à superfície. Eu depois até eu acho que tenho isso no meu telemóvel, posso-vos enviar um pequeno vídeo, assim uma coisa muito breve, onde mostra umas imagens do que é que acontece com o poro quando ele começa a ficar ali sujito, não consegue sair, não consegue expulsar, e depois ele começa a inchar e depois inflama. Às vezes é interessante nós percebermos, porque isso vai evitar que nós nos esqueçamos de limpar e de cuidar. Manuela, Portanto, posso diga. fazer só uma. Não é, diga, diz. Sim, todas.
Uma pergunta só. Por vezes as pessoas acabam por não comprar os ditos produtos para limpeza, mas agora estava-me a lembrar, por causa de estás a falar da pele oleosa, e praticamente, pelo menos a parte dos meus clientes, quase todos acabam por ter o kit do Travel Set em casa. Por exemplo, usarem o spray, pelo menos para limparem, será que ajuda mesmo? Sabes que hoje em dia as pessoas vêm muito com a história que não podem comprar tudo ao mesmo tempo. O spray está-se a referir a qual? O spray da aloe vera, Ok. o do kit do Sim, Travel Set. o do Propolis, não é? Sim, 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 sim. É assim, eu acho o spray ideal para tudo que é sítios. Porque primeiro, ele tem um propósito na composição. Primeiro tem aloe. O aloe acaba por atuar como um ótimo anti-inflamatório. Vai ajudar a fazer com que haja a preparação da pele, vai ajudar a permeabilizar a pele para ajudar a penetrar melhor. Por exemplo, na questão de uma pele com borbulhas, o aloe, o spray é fantástico. Porquê? Porque vai inibir ali aquelas bichezas todas e vai evitar que elas andem-se ali a espalhar pelo rosto. Claro que às vezes temos, é aquilo que a Vera diz e muito bem, às vezes temos aquela questão de que há clientes que às vezes têm muita dificuldade em adquirirem tudo de uma vez, porque às vezes não existe possibilidades disso. E nós compreendemos perfeitamente isso. E às vezes preferimos que o cliente leve um produto e não leve, do que não leve nenhum. Mas se nós com jeitinho fomos só informando, se ele souber que, por exemplo, eu não sei se vocês fazem, mas por exemplo, sei lá, todas as semanas mandar uma mensagem pelo WhatsApp com informativas, olha, sei lá, olha, por exemplo, eles perceberem que existe essa necessidade e porque é que existe essa necessidade. Porque às vezes a cliente até acha que é um desperdício de dinheiro, achando, então para que é que eu vou fazer? Então isto não é assim nada específico, porque é que eu tenho que fazer se eu até nem me maquilho? Às vezes o cliente nem faz, às vezes eu acho que é por uma questão, às vezes não é só pela parte económica, às vezes é porque eles também não compreendem porque é que têm que o fazer. E se nós, se calhar, insistimos um bocadinho nessa parte, ou seja, não como questão de venda, mas como questão de informação, eles mais cedo ou mais tarde vão perceber que acaba por fazer sentido quando utilizamos tudo, a diferença que faz. Mas aquilo que a Vera está a dizer e muito bem é que se a pessoa não consegue utilizar nada, é preferível pulverizar o spray no algodão e passar o algodão no rosto para limpar a pele, porque é sempre preferível do que ela não fazer nada. Ok? Por isso é que às vezes a espuma até acaba por ser mais prático, porque até é uma coisa mais rápida e elas até acabam por fazer, imagina, se elas fizerem a espuma e a seguir pulverizarem o spray, o aloe no algodão e passarem no rosto, está uma limpeza incrível. Porque se houver ali alguma questão, o aloe, o spray também vai ajudar a diminuir a irritação, a inflamação. Por exemplo, o aloe, eu estou sempre a dizer o aloe, o spray, a seguir, por exemplo, a uma esfoliação. Nós fazemos a nossa rotina. Uma vez por semana, limpamos, tonificamos, fazemos o esfoliante, fazemos a máscara, ao fim, podemos aplicar o spray. Estamos a equilibrar tudo, estamos a aconchegar, estamos a equilibrar a nossa pele e a seguir aplicamos o sérum e o creme. Claro, a cliente não tem sérum, aplica o creme. Mesmo que ela não tenha tudo, primeiro, pelo menos hidratar, limpar, hidratar e proteger. Se ele tiver essas três coisas, já está a fazer muito, muito à pele. Não pode ter um leite de limpeza, usa o spray. É preferível do que ela não fazer nada, porque eu tenho a certeza que se ela sair do banho e passar o spray no algodão e passar no rosto, vamos notar que a pele ainda tem algumas sujidades. E se ele fizer isso, ele vai perceber que, epá, afinal eu tenho que passar isto ao fim porque isto é preciso. Porque vai-se a perceber que afinal a pele tem ali mais qualquer coisa que não foi retirada. E aí, se calhar, é uma forma de elas perceberem que se calhar até precisam de mais qualquer coisita. E se calhar aos bocadinhos elas conseguem adicionar e não é tão pesado. Porque o que custa às vezes é o cliente levar tudo de uma vez. Mas é aquilo que eu digo, às vezes mais vale nós irmos vendendo aos bocadinhos do que a cliente não fazer nada. E aí está, Espera lá, sim, mas diz, posso interromper? claro. Mas é assim, a espuma, é que eu não estou a perceber muito bem. A espuma substitui o leite e o tónico? Não. Não, a espuma pode substituir o leite, Ah, ok. mas não substitui o tónico. Já Mas, por percebi. exemplo, o spray da aloe, vocês podem utilizá-lo como substituto de um tónico. Sim.
ok? Aí podem, porque nós temos que usar sempre um produto para limpar. Ou usamos um leite ou usamos uma espuma. Uma espuma. Também, a função delas é exatamente a mesma, é limpar aquilo que a pele tem à superfície que não está lá a fazer nada. No fundo, imaginem-no como um higienizador. Nós estamos a preparar a nossa pele para que a pele depois possa receber o creme que nós lhe estamos a dar. Creme. Porque a ideia é que o creme, os princípios ativos que estão presentes no creme, possam entrar em profundidade. Se a pele tiver uma barreira ali à superfície da nossa pele, ela não vai conseguir penetrar. O creme, neste caso, o creme está ali, mas vai ficar à superfície e não vai passar para a camada inferior. E para que ele passe, nós temos que desimpedir o caminho. Compreendem? Ok. Porque se nós não desimpedirmos o caminho, os ativos que estão presentes no creme não vão conseguir chegar. Por isso é que há pouco eu vos falei que o creme tem uma composição, na composição dele, nós temos uma parte aquosa e uma parte oleosa. Imaginem, deixem-me dar um exemplo, se calhar. Olha, imaginem que nós temos um copo com água e colocamos lá uma colher de sobremesa de azeite. O que é que acontece? Ela Não se não mistura. unifica. Exato. Se nós pegarmos, tamparmos e agitarmos, ela não se mistura. Vamos ver sempre partículas fora. O que é que acontece no nosso creme? Imaginem que isso é a base do nosso creme. Nós vamos pegar num terceiro elemento, que é aquilo que nós, em termos cosmetológicos, chamamos de um elemento tensioativo, em que esse elemento tensioativo, imaginem uma bolinha. Nós, essa bolinha, vamos pegar nela, porque ela, na composição dela, tem uma parte oleosa e uma parte aquosa. E vamos pegar na bolinha e vamos deitá-la dentro do copo. A bolinha entrar em contato com a água e com o óleo vai fazer uma emulsão de tudo e vai fazer com que tudo se misture. É isso que acontece com o creme. Ou seja, na formulação do nosso creme, nós temos uma parte oleosa e uma parte. Temos um óleo e temos água. Misturamos um elemento tensioativo que tem uma parte de cada e isso vai fazer a junção de dois e vai juntar tudo. Ao juntar tudo, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que o nosso creme fique feito. Eu digo isto porque nós na cosmética natural nós fazemos os cremes e assim é mais ou menos assim que funciona. Nós ao misturarmos, ele vai se solidificar e vai ficar uma versão creme. O que faz com que o creme seja adequado para cada tipo de pele, por isso é que não pode haver um creme que seja para todo tipo de peles, apesar de nós o podermos fazer, vai haver sempre creme que acabam por ser mais específicos, porque vão ter sempre mais uma parte de água ou mais uma parte de óleo. Por isso é que nós encontramos muitas das vezes cremes para peles secas que são mais grossos, são mais fortes, são mais nutritivos. Nós pegamos nele e colocamos na pele e a pele até fica brilhante, muito brilhante. Quer dizer que a parte em que ela, da composição dele, tem mais óleo na composição. Mas, por exemplo, se eu tiver um creme em que é mais fluido, normalmente a parte maior que ela vai ter vai ser água. Por isso é que estes tipos de cremes que são emulsão são mais adequados para peles oleosas, porque vão penetrar mais. São peles que precisam de mais quantidade de água, não precisam tanto de óleo porque elas já produzem. Eu sei que é um bocadinho confuso e espero estar a conseguir vos explicar isto de forma miúda para vocês conseguirem perceber. Mas no fundo aqui vocês só têm que compreender que existe 4 tipos de peles diferentes: a pele normal, a pele seca, a pele oleosa e a pele mista. E os cremes que nós lhe vamos recomendar, apesar de nós já termos uma mais-valia, porque nos nossos catálogos já vem especificar para que é, de que forma, quais são os ingredientes, isso também é uma mais-valia, porque ajuda-nos a perceber e a selecionar aquilo que é preciso, porque muitas das vezes acabamos por não saber muito bem o que é que vamos recomendar, mas ali já está a recomendação e para nós é muito mais fácil. Mas se nós também percebermos que a cliente leva-nos um creme que é mais oleoso e diz-nos: mas a minha pele está muito brilhante, eu não gosto da pele assim tão brilhante. Então temos que recomendar um creme que seja mais fluido. E o facto de ele ser mais fluido, ela vai ficar mais feliz porque não vai ficar com a pele tão brilhante. Porque tem a ver com a composição dele. Vocês vão ter que selecionar de acordo com as texturas. Por isso é que aqui há uma questão muito importante.
Todos nós que vendemos produto temos que conhecer o produto que nós vendemos, porque é muito mais fácil nós aconselharmos quando nós experimentamos. Nós ao experimentarmos, porque até temos um filho que tem uma pele mais oleosa, até temos uma filha que tem uma pele mais sensível, temos uma filha, nós temos uma pele mais seca, ou seja, dá para percebermos que mediante a necessidade de cada uma, nós vamos ter coisas mais específicas para cada uma delas, e assim é mais fácil nós também darmos a conhecer, porque também já temos a noção que aquilo é mais adequado porque tem esta determinada textura. Às vezes as próprias texturas ajudam-nos a perceber para que tipo de peles são mais indicados. Na dúvida, tudo que é para peles sensíveis dá para todas as peles, o que acaba por ser ideal, porque aí temos uma resposta que não vai fazer mal a ninguém e vai se adequar. A aloe vera dá para toda a gente, por exemplo. Não há ninguém que não esteja adequado, a não ser que seja alérgico, mas isso é uma minoria. Acho que nem nunca encontrei ninguém que fosse alérgico. Desculpem, eu até estou a achar estranho eu ainda não ter tecido. Espero que não seja agora. Quer dizer, já está. Vou beber mais água. Posto isto dos tipos de pele, não sei se tem alguma dúvida que queiram tirar. Agora vocês vão começar a olhar para as peles. Eu depois posso-vos fazer chegar também este PowerPoint. Porque se calhar pode ser importante para vocês depois darem uma vista de olhos, se às vezes for interessante voltar a relembrar. Para além dos tipos de pele, normal, seca, oleosa e mista, nós temos estados de pele. Isto para dizer o quê? Nós temos sempre o mesmo tipo de pele. Quer dizer, não temos quando nascemos, não é? Quando nascemos ali até à puberdade, nós temos uma pele normal. A partir da puberdade é que começa-se a definir que tipo de pele é que aquela criança vai ter. Se eu tenho uma pele oleosa, eu vou ter sempre uma pele oleosa, mas se eu tiver uma pele oleosa tratada e controlada, quase que vai parecer uma pele normal. Ok? Isto só para dizer o quê? Ao longo da nossa vida, dependendo da forma como nós estamos, podem haver alterações momentâneas na nossa pele que podem ser que é aquilo que nós chamamos de estados. Ou seja, eu posso ter uma pele oleosa e ter o estado sensível. E ela pode estar sensível agora, mas não estar sensível daqui a 3 meses, já ter passado, ok? Isto quer dizer que às vezes há alterações na nossa pele que se encontram naquele específico momento, mas que passado algum tempo, se for acompanhado, a pele vai ficar estabilizada e vai deixar de acontecer, está bem? O que é que pode acontecer nessa fase? Poluição é um dos indicativos que faz com que isso aconteça. As questões hormonais, infelizmente na mulher estamos muito sujeitos, na mulher e nas meninas quando começam a fase da adolescência, porque a questão, e a mulher quando chega na fase da menopausa, portanto temos aí montes de questões que podem alterar realmente a necessidade da nossa pele. Temos a questão da alimentação, se temos uma alimentação mais cuidada ou não, quanto mais cuidada nós tivermos, melhor a nossa pele também vai estar. Se fumamos, se não fumamos, isso também interfere muito com a qualidade da nossa pele e com o estado em que ela se apresenta. O stress é terrível para a nossa pele, portanto, quanto mais estressados nós estamos, a nossa pele também se manifesta, a nossa idade, a pele vai mudando de acordo com a idade que nós temos e a exposição solar. A exposição solar é uma das causas mais significativas na questão do envelhecimento precoce. Cada vez mais nós temos pessoas, mulheres, homens, aqui não temos género, porque cada vez mais nos apercebemos que começamos a entrar em envelhecimento em fases ainda muito precoces. Eu tenho clientes com, sei lá, com os seus 20 e poucos anos, 30 anos, com os seus 30 anos e já estão numa fase de envelhecimento. Isso é terrível, porque... E porquê é que se calhar que isso acontece? Por causa disto tudo. Nós hoje em dia já não somos só... Não quer dizer que antigamente não existe isso. Hoje em dia a mulher é muito mais cuidada do que era antigamente, felizmente. Mas estamos sujeitos a isso pelo dia a dia, pelo stress, pela correria, pela alimentação, por tudo. Nós somos fruto daquilo que comemos e daquilo que vivenciamos no dia a dia e é mesmo isso que acontece. Por isso é que nós também temos que ir acompanhando a necessidade.
Aqui só temos de ter atenção a uma coisa: o estado da pele pode ser temporário, pode variar ao longo da nossa vida, portanto, se a nossa pele está hoje assim, não quer dizer que daqui a uma semana vai continuar a estar e daqui a um mês igual, porque ela vai estar sempre em constante mudança. Por isso é aquilo que eu costumo dizer: nós não temos que utilizar o mesmo creme toda a nossa vida. Eu posso gostar muito daquele creme, mas às vezes eu também tenho que ir mudando em resposta à necessidade específica que a nossa pele tiver naquele dia. Eu digo sempre às minhas clientes: quando o creme está a terminar, nós temos que ver, avaliar se ainda se verifica continuar a utilizar o mesmo ou se temos que mudar, porque a nossa pele não está sempre igual. Se estiver tudo ok, se ela estiver bem, se ela estiver confortável, então vamos manter. Mas se virmos que existe ali alguma alteração, também podemos mudar. Mudar no sentido de não estar a dar à pele sempre a mesma coisa, para ela também não ter uma habituação e para lhe conseguirmos continuarmos a estimular a regeneração e, sobretudo, a resposta imunitária, porque se nós estamos sempre a dar o mesmo, ela também fica farta daquilo. Se nós formos estimulando outras formas, a pele também vai reconhecendo isso e vai cada vez mais ter maior resposta e nós também vamos conseguir ajudar cada vez mais o nosso cliente. Manuela, posso fazer só uma pergunta? Claro que sim. Tu estando na área da estética e fazendo os tratamentos de pele, tu quando há algumas situações que possas recomendar o tratamento de dentro para fora, fazes ou não? Por exemplo, com o Sempre, nosso Hialuron ou com o sempre. nosso colagênio, o nosso colagênio Pro. O O que eu aloe vendo vera mais, também. o que eu vendo mais na Vegas é sem dúvida nenhuma a suplementação. E é uma das coisas que eu acho que me fascina porque eu adoro tratar a cliente como um todo, porque eu acho que isso faz toda a diferença quando nós fazemos o nosso atendimento e aquilo que eu costumo dizer: eu não quero um cliente hoje, eu quero um cliente para a vida, e eu, para fazer isso, eu tenho que lhe dar acompanhamento. Portanto, eu adoro sentar-me com o meu cliente na secretária, conversar com ele, perceber o que é que se passa com ele, perceber quais são as alterações que estão a existir, porque quando o cliente me procura para fazer um tratamento em gabinete, é porque ele sente que existe uma necessidade específica. Seja ela qual for, sensibilidade, acne, rosácea, sensibilidade, envelhecimento, qualquer uma delas. E quando ele senta na minha cadeira e diz-me assim: eu preciso tratar, eu olhei para mim e noto que estou com a pele a descair, ou estou a ficar flácida, eu primeiro tenho que perceber porque é que ela veio ter comigo. Porque muitas das vezes, só o exterior não é suficiente para nós colmatarmos as necessidades específicas que aquela pessoa possa vir a ter, que aquela pele tem. E por isso é que a suplementação entra muitíssimo bem na questão do acompanhamento. Porque se nós tratamos de fora para dentro e dentro para fora, o resultado vai ser muito melhor e nós vamos conseguir fazer com que a cliente fique muito mais satisfeita com o resultado. Aliás, o Hialuron é fantástico. Sei lá, eu acho que é um dos produtos que eu vendo mais. Quer dizer, eu suplementos eu acho que vendo um bocadinho todos, porque acho que nós acabamos por encaixar sempre uma cliente numa necessidade que aquele produto tem para oferecer. E na questão da pele é muito importante a suplementação. Porque nós, a partir dos 30, a quantidade de produção de colagênio fisiológico já não é o mesmo. E nós precisamos e temos a necessidade de suplementar, porque nós podemos fazer a estimulação do colagênio através de tratamentos em gabinete, nós podemos fazê-lo através da cosmética, mas também podemos e devemos fazê-lo com a suplementação, porque não é a mesma coisa. Se nós tivermos um corpo inflamado, sensibilizado, nunca o tratamento vai ter uma resposta imunitária tão boa como se ela estivesse interiormente preparada para o receber. Portanto, é completamente aconselhável e eu aconselho muito o aloe para elas verem, porque aí está, todos nós temos que limpar, todos nós temos que tratar, as nossas células funcionam de dentro para fora, portanto, as células não se desenvolvem cá fora na cara, é lá dentro, portanto, é lá dentro que nós temos que insistir. O Hialuron é uma das coisas que eu, sei lá, eu acho que vendo mesmo mais, o colagênio é a mesma coisa, e aí está, eu faço de forma intuitiva, ou seja, eu sento com a cliente, vejo o que é que ela precisa, recomendo, e depois a partir daí, o que eu costumo fazer é mesmo isso. Eu, se tiver que fazer recomendação de suplementação, eu faço logo na primeira visita que ela me faz. Era aquilo que a Vera estava a dizer. A cliente tem sempre dinheiro para comprar tudo, é uma realidade. Mas se eu, enquanto profissional,
no primeiro dia que ela estiver comigo, eu não lhe recomendar que ela precisa fazer o colagênio, se eu lhe recomendar fazer o colagênio daqui a 5 ou 6 tratamentos, ela pode não confiar naquilo que eu lhe estou a dizer. Portanto, o que eu faço na primeira avaliação que me sento com a cliente é, eu recomendo tudo aquilo que eu acho que ela precisa, tanto a nível de gabinete, como a nível de home care, como a nível de suplementação. A cliente vai levar aquilo que ela achar que consegue e que é possível. E depois, à medida que ela sabe quando tem que voltar a vir buscar o resto que falta, porque ela sabe que eu naquele dia que lhe recomendei que ela deveria fazer aquilo. E se eu lhe voltar a falar no assunto, ela não vai achar estranho porque ela sabe que eu já tinha recomendado. E que eu não, porque eu digo isto muitas vezes, eu não gosto de impingir nada ao meu cliente. Eu gosto que ele compreenda que eu tenho atenção às necessidades específicas daquilo que ele está à procura e em função disso eu vou-lhe recomendar aquilo que ele tem necessidade. Se ele não levar naquele dia, não há problema nenhum. Eu sei que eu vou vender mais tarde, porque ele mais tarde ele vai vir-me procurar para levar aquilo que não levou da última vez. Portanto, aquilo que há pouco estava a dizer e bem, às vezes nem sempre nós temos dinheiro para comprar tudo, mas quando nós compreendemos o porquê de o fazermos, o cliente também compreende que se fizer vai ter melhores resultados e vai ficar mais feliz com o resultado final. E isso faz com que o cliente até faça um bocadinho mais esforço, às vezes, noutras coisas, até nem vai comprar mais uma mala, nem vai comprar mais uns sapatos ou uma roupa e vai acabar por fazer o suplemento um bocadinho mais para conseguir ter um melhor resultado naquela altura. Por isso é que eu não sei se vocês nos vossos grupos têm. Eu, enquanto esteticista, nós temos imensas colegas que desenvolvem esta área e bem, não é? E muitas das vezes é extremamente fácil nós acabarmos por aconselhar determinado produto porque estamos inseridos na área e é muito mais fácil o cliente também nos procurar. E muitas das vezes, se calhar, há muitas esteticistas que até nem conhecem, mas é uma, principalmente a parte, não quer dizer que mas a suplementação é sem dúvida nenhuma uma mais-valia para potencializarmos todo o tipo de tratamentos, tanto a nível de corpo como a nível de rosto, e os resultados são incríveis. Portanto, espero ter respondido à pergunta. Se entretanto houver alguma questão que vão tendo, vão questionando, não tenho nenhum problema em irem interpelando ao longo da apresentação, porque não há problema absolutamente nenhum. As peles sensíveis não são tipos de pele, ou seja, a pele ficou sensível por alguma situação que aconteceu. No caso da rosácea, no caso da coupe-rose, é uma sensibilidade, sim, que muitas das vezes também já pode ter a ver com questões interiores, questões fisiológicas e que muitas das vezes acabam por refletir em questões de pele. Estamos a falar de pessoas que muitas das vezes têm problemas, sei lá, sei lá, a nível de reumatismos, por exemplo. É normal que uma pessoa tenha problemas a nível de reumatismo, também tenha uma pele muito mais sensível, muito mais receptiva, muito mais carente, muito mais necessitada, porque cada vez mais nós nos apercebemos que existe essa necessidade, porque são peles que estão condicionadas por uma situação interior que vai afetar o órgão maior do nosso corpo, que é a pele. Portanto, se nós temos pessoas com problemas de saúde, é muito normal termos também pessoas com problemas de reatividades. Claro que hoje em dia também temos peles sensíveis em muitas situações. Nós cá agora temos peles muito mais atópicas do que tínhamos há uns anos atrás. Porque se calhar não se falava, porque se calhar as pessoas não estavam tão atentas a essa situação, também é uma realidade. Mas a verdade é que nós hoje em dia estamos expostos a situações que há uns anos atrás não estávamos. E cada vez mais isso acaba por ser imperativo tratar, por isso é que nós também temos tratado de dentro para fora. E por isso é que temos a questão da suplementação que vai nos ajudar a melhorar, sem dúvida nenhuma, muitas das questões a nível de, por exemplo, uma pele sensível. O hialuron é extremamente interessante, porque muitas das vezes são peles que não estão a nível hídrico, ou seja, a pele não está devidamente hidratada. O hialuron não é só para quem tem ruga, é para quem precisa, é para hidratar, é para nutrir, é para equilibrar, é para manter tudo no seu devido lugar. Portanto, ácido hialurônico todo o nosso corpo produz. Vai diminuindo a produção quando chegamos a uma certa altura e a uma certa idade. Por isso é que é importante nós irmos reforçando isso.
Na questão da pele sensível, nós temos a questão da vermelhidão com sensibilidade, sensação de calor, de eritema, nós tocamos e sentimos que a pele está sensível, entramos num sítio, tem ar-condicionado, a pele fica vermelha, comemos uma comida mais quente, ficamos vermelhos, estamos na menopausa, ficamos mais acalorados, a pele muda de cor, portanto, as peles sensíveis encontram-se dos desde os bebés até aos idosos. Portanto, a sensibilidade é um estado que define a pele, que pode ser melhorado em grande escala, e uma das coisas para melhorar é, sem dúvida nenhuma, a proteção solar, para além de tudo que a aloe vera vai ajudar a minimizar a inflamação causada neste tipo de peles, porque vai ajudar a favorecer, borbulhas, desconforto, portanto, este é uma pele que nós também encontramos com muita facilidade. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Em relação à pele atópica, é uma questão que eu tenho, por exemplo, o meu filho nasceu com a pele atópica. O que é que derivou ao facto da criança ter nascido com a pele atópica? Que idade é que ele tem neste momento? Neste momento tem 16 anos, mas quando ele Ainda nasceu, continua a ter essas questões de sensibilidades e Não. reatividades? Já não? ele tem uma pele muito boa, tem aquelas borbulhinhas, sim, uma coisinha, aquelas borbulhinhas, não são borbulhinhas, é quando passa assim na pele. Aquilo que nós íamos tipo medranças, não era? Tipo só aquela rugosidade, não é? Exatamente isso. Mas ele tem uma pele, neste caso tem uma pele muito boa. Ele nasceu com a pele, tinha tipo manchas, ele tinha pele atópica. Eu lembro que na altura eu tive que lhe utilizei um gel de banho da Lipicar, da Roche Posay, que é Sim. completamente sem cheiro, sem nada. Sim. Era este é que utilizava, acho que era o Lipicar Surgas, se não me engano, que era para o gel de banho. E era o Sim. Lipicar Balm, que era para E depois pôr. tinha um creme para colocar no corpo. Era o Balm, que era aquele que era o mais gordo, assim, Exatamente. ou seja, o meu filho não tinha aquele cheiro de bebê, não é? Como os bebés têm aquele cheiro assim, daqueles cremes, não, mas ele tinha uma pele depois de ter utilizado esse creme que era cintilante, era a coisa mais fofa, pronto, porque ele é muito branquinho, ainda hoje é, ele é muito branquinho, ele tem os olhos azuis, é muito clarinho e ele nasceu com a pele cheia de manchas, parecia que tinha aqueles acres, assim, aquele mal de pele. Exatamente, sim. Então diga-me uma coisa, ele nasceu, a pele já estava assim ou foi após alguns dias, alguns banhos? É assim, ele já tinha a pele bastante vermelhinha quando nasceu, assim, bastante. Só que depois Eles normalmente nascem assim enrugadinhos, vermelhinhos. começou a aparecer aquelas manchas. E eram assim umas manchas assim feias. E aqui, o médico aqui, o pediatra aqui, ele só me mandava dar banhinho com óleo de amêndoas. E eu dava-lhe o banhinho com óleo de amêndoas e aquilo, a criança continuava assim. Eu sei que depois foi em Portugal que fiz um controle com o pediatra em Portugal e ele me receitou esse creme que fez maravilhas. Agora, o que eu gostava de saber é porque é que ele nasceu assim. Terá sido algo que eu tenha feito que tenha provocado isso? Eu tenho a pele também um bocadinho sensível. Não é tópica, mas é um bocadinho sensível. Não sei, pode ter alguma coisa a ver É com a assim, genética? normalmente nós vamos buscar, nós pessoas, não é? Vamos buscar tudo que é genes dos nossos anteriores, não é? Portanto, a genética está lá, portanto, já pode existir uma situação, mas existe uma coisa que nós dizemos na aromaterapia que é, quando o bebê nasce, ele esteve 9 meses naquela bolsa maravilhosa de líquido amniótico, super protegido e ali aconchegadinho. Entretanto, lá se vai aquilo tudo, ele vem cá para fora, criança adorável, fofinha, arrugadinha, vermelhinha, toda. A verdade é que aquela pele, que é o nosso maior órgão, ainda não tem aquelas faculdades todas ativas para haver uma proteção eficaz, porque assim nós temos a nossa pele do nosso corpo, não é? Ela consegue nos proteger de tudo porque é uma pele madura, é uma pele que já está resistente, já está habituada, já desenvolveu todas as suas capacidades. Quando o bebê nasce, as capacidades ainda não estão todas completamente ativas e a pele do bebê é extremamente permeável. O que é que isto quer dizer? Absorve tudo aquilo que nós lhe damos. E muitas das vezes nós adoramos bebés cheirosos e gostamos muito de lhe comprar produtos extremamente cheirosos. Eu digo isso porque aconteceu exatamente o mesmo da minha primeira filha, e os médicos costumam dizer que com a idade isso melhora. E sem dúvida é verdade. E porquê? Porque a pele também vai ganhando defesas que quando nasce isso não é possível.
porque ele ainda vai ter que as ganhar, ainda vai ter que as desenvolver ao longo dos dias que vai estar, não é, cá fora. E isso é que faz com que comece a haver uma imunidade reforçada em termos de organismo. Muitas das vezes, o que é que aqui acontece? O bebê ainda não está preparado para estas agressões todas, não é? Frio, calor, pronto, o que for. E isso faz com que muitas das vezes encontremos crianças com pele muito vermelhinha do rosto, parece que ficam queimadinhos e dizemos, ai, não sei o que é que é de pôr, que isto aqui nada funciona. Porquê é que eu colocar o óleo de amêndoas doces não tinha, a Paula verificava que ele não melhorava? Não. Porque os óleos de amêndoas doces que nós estamos habituados a comprar no mercado, muitos deles são sintetizados. E o que é que isto quer dizer? São óleos que não são 100% óleos. São óleos que têm na composição uma percentagem pouca de óleo vegetal de amêndoas doces e depois têm o restante na composição das ditas parafinas. Pois. E a parafina atua na pele como se fosse uma barreira oclusiva. O que é que isto quer dizer? Num bebê é que a pele é muito permeável. Se nós lhe demos um óleo de amêndoas doces e o colocarmos na pele, nós vamos estar a criar uma barreira que vai impedir a nossa pele de estar a respirar em condições. E isso vai fazer, por isso é que nós encontramos muitas clientes muitas crianças com problemas respiratórios, porque nós lentamente estamos a favorecer uma coisa que chama-se, deixa-me ver como é que eu vou dizer isto, nós lentamente estamos a intoxicar aquela pele. E por isso é que muitas das vezes temos muitos problemas respiratórios nestas crianças, que depois, com o passar do tempo, vão melhorando, porque a pele vai ganhando outro tipo de defesas. Eu sou a favor de ser usado nos bebés óleo vegetal primeira pressão a frio. E se na altura o seu filho tivesse usado, esse problema tinha ficado resolvido. Porque aí está, o óleo primeira pressão a frio é um óleo que não é, primeiro, não é suportado, não é adicionado nada, é 100% puro. Nós não o conseguimos encontrar com muita facilidade no mercado. Mais facilmente tinha feito melhor, a gente, por exemplo, lavámos com um gel de aloe vera, um gel de banho de aloe, do que propriamente colocarmos o óleo, porque o óleo tem esse poder oclusivo, isso é que faz com que a reação fosse pior. Depois vêm aquelas manchas, porque depois aquilo ao ficar na pele nós limpamos, dá a sensação que está limpo, que não tem lá nada, mas a pele fica com aquela barreira ali. E depois evita que a pele respire convenientemente, evita, tapa os poros, e isso acaba por não ser benéfico. Por isso é que muitas das vezes recomendam aos meninos usarem produtos que sejam isentos de qualquer tipo de fragrância, porque é para minimizarem a quantidade de produtos químicos que estejam associados à cosmética. Porque E é a realidade, porque eu depois comecei a utilizar aquilo, não tinha cheiro algum, nada, nem gel de banho, nem o creme, mas a pele dele ficou lindíssima. quanto mais simples, melhor. Por Lindíssima isso é que mesmo. às vezes, eu vou dar aqui um exemplo, a minha filha fazia reação alérgica às fraldas da Dodot. Eram fantásticas, eram super absorvíveis, mas ela não gostava daquilo, ela ficava toda assada. Experimentámos também uma pele tópica, pronto, a minha criança é um sinónimo disso. E na altura eu experimentei tudo o que era fraldas, nada funcionava. Eu cheguei à conclusão que se calhar tinha que usar aquelas fraldas de antigamente, não é? Porque aquilo não estava a funcionar de forma nenhuma. As fraldas que ela sempre usou, ao fim de muitos testes, foi Pingo Doce, o mais básico possível. Porquê? Porque se calhar a capacidade de absorção não era tão grande, mas não tinha tantos químicos associados. E isso fez com que ela conseguisse usar e que não houvesse ali aquelas questões. Portanto, isto só para dizer o quê? Às vezes o facto de ser muito cheiroso e de ser muito consistente não quer dizer que seja o melhor. O importante é que a pele realmente. Mas é assim, isto é nas crianças, porque nós adultos já podemos pôr qualquer coisa que já nada nos vai fazer diferença. Aqui só temos de ter atenção a uma coisa. Quando nós somos adultos, nós temos que direcionar aquilo que nós estamos a usar à necessidade que nós temos, à necessidade que a nossa pele tem. Por isso é que nós devemos olhar para a pele e perceber o que é que se passa com ela.
porque se nós assim não o fizermos, não lhe vamos estar a dar o que ela precisa e ela acaba por não ficar satisfeita e não vai ficar feliz com aquilo que ela tem, e nem nós, porque não vamos ter o resultado pretendido. No caso do seu filho, tinha a ver com isso, ou seja, quanto menos cheiroso, melhor. Mais fácil é eles conseguirem. Aliás, nós, só para terminar o assunto que a Paula disse, isto a título de conhecimento geral, a cosmética deriva muito das centrais de petróleo. Nós utilizamos na competição de muitos produtos, por isso é que cada vez mais as pessoas procuram produtos naturais. Produtos com uma origem natural e biológica, por causa disso, porque a cosmética, para fazermos com que o preço seja mais barato, hoje em dia é inconcebível nós comprarmos um creme por 3 euros. Epá, para um creme custar 3 euros, ainda a embalagem também ser paga, realmente o preço de custo daquele produto tem que ser muito mínimo. Portanto, aqui não quer dizer que por ser mais caro é melhor, mas quer dizer que nós estamos a pagar tudo aquele creme que está ali para oferecer ao cliente. Para diminuírem o preço dos cosméticos, aquilo que não é utilizado na composição do gasóleo, do petróleo e afins é utilizado para a cosmética. E aquilo sofre várias temperaturas e várias alterações que vão fazer com que aquela lixeira que sobra das centrais depois de eles fazerem tudo o que é preciso, eles utilizam essa papinha, transformam aquilo tudo e aquilo é um dos componentes para colocar nos cremes e nos géis e nos afins. E por isso é que muitas das vezes nós vemos na composição dos produtos petrolato, parafina líquida, tem a ver com isso. E muitas das vezes isso acaba por não ser benéfico. Por isso é que cada vez mais as pessoas procuram produtos à base de aloe vera. Porquê? Porque é mais natural, não tem tantos químicos, não tem tantos produtos adicionados e não há tantas reações. Não faz tanta reação adversa. Tem um bocadinho a Mas ver isso é com... horrível, desculpa. Mas isso vai tapar os poros, o petrolato e a parafina. Sim. Um dos efeitos Que horror! é mesmo isso, é a oclusão dos poros, é a produção de milhões, ou seja, a pele fica asfixiada e muitas das Pois. vezes não percebemos, não tem brilho, não tem luminosidade, porque achamos que estamos a pôr um cremezinho ali do vizinho do supermercado que é fantástico e realmente eu posso Espera usar um lá, creme do Lidl, posso, mas vocês mas podem olhar para a composição dele. E exatamente, depois mas às isto vezes isto não faz com que vai as clientes fiquem confusas. confusas, mas repara, há outra situação, é que este petróleo, esta parafina, isto vai entrar nos poros e automaticamente vai entrar no sistema linfático Exatamente. e vai Por isso entrar é nos que órgãos. isso levanta uma grande questão. Que Sabem que horror! a empresa, a indústria farmacêutica quer é ganhar dinheiro, como é normal, não é? Faz parte. Pois, nós Para sabemos. eles reduzirem muitas das vezes o preço do produto, para que ele seja mais competitivo, muitas das vezes o produto para vir para o mercado acaba por não ter grandes princípios ativos na composição e ter Pois, coisas que às vezes não interessam assim tanto. Por isso é que muitas das vezes o produto fica à superfície, não faz o efeito pretendido, não temos o resultado que queremos, compramos um creme barato, ok, que se calhar dura um mês, tudo dá tudo bem, mas depois não veremos grandes resultados. Porquê? Porque estamos a pôr uma camadinha de parafina ali na pele, que vai deixar a nossa pele muito lisinha, mas obstrui os nossos poros, por isso é que encontramos peles muito baças, muito reativas, com muitas reatividades, porque cada vez mais aquela pele vai ser uma pele que se vai manifestar em termos de sensibilidade, porque aí está, tem essa questão. Às vezes temos de ser críticos, olhar ali para os rótulos das coisitas e ver bem o que é que lá está escrito. Normalmente a percentagem maior são sempre os primeiros produtos que aparecem. E depois os restantes, pronto, são os que vêm em menor quantidade. Portanto, o que importa realmente num creme, às vezes é preferível darmos mais um bocadinho por um creme, mas sabermos que vai ter o resultado que nós pretendemos, do que estamos a dar pouco dinheiro e às vezes mais vale, olha, não pormos nada, porque realmente para aquilo ficar ali uma barreira que vai impedir a pele também não há necessidade nenhuma. Eu digo isto porque há uns tempos eu tive uma cliente que veio fazer uma limpeza de pele.
E as limpezas de pele que nós fazemos, temos um protocolo específico em que nós só utilizamos cosmética natural, porque nós temos uma parte aromaterapêutica que só trabalha dessa forma, ou seja, óleos 100% vegetais, sem qualquer tipo de aditivo químico. E a senhora, nós usamos um produto para estimular o poro, para depois fazermos a extração, que é aquilo que nós chamamos de lodo marinho. É um lodo que é aplicado na pele. E quando a gente retira o lodo, normalmente isso nunca acontece, nunca vi nenhuma situação, já trabalho há tantos anos, vi uma situação naquela cliente. Ela tinha a testa toda vermelha, mas toda vermelha. E eu questionei, eu já tinha questionado o que é que ela fazia em casa, e ela tinha-me dito que, às vezes limpo, outras vezes não, e ponho um cremezito do Lidl. Não queria estar a falar marcas, mas pronto, foi aquilo que ela referiu. A verdade é que ela teve ali uma pequena reação naquela zona. Até eu pus-me a olhar para aquilo e pensar, ai meu Deus, ok, isto não é nada normal, tenho que perceber o que é que aconteceu, porque assim, só se a senhora fosse alérgica ao ativo, ao produto que eu coloquei, nunca vi ninguém que fosse, mas podia acontecer. E se fosse, tinha que ser no rosto todo, não podia ser só numa zona em específico. Ou seja, como a zona da testa dela era a zona que estava mais desidratada, que precisava de mais conforto e que não tinha, o que ela estava a fazer em casa não era suficiente, teve aquela pequena reação. Claro que ao fim do tratamento a pele ficou estabilizada e ficou normal. Mas depois, pronto, explicámos, percebemos mais ou menos o que é que podia ter sido. No dia a seguir, a senhora resolveu vir cá e resolveu depois levar um creme adequado à necessidade dela, pronto, específico, porque realmente aquela situação assustou um bocadinho. Mas é assim, isto só para dizer o quê? O fato de nós não pormos nada ou pormos algo só por pormos, às vezes não quer dizer que aquela pele esteja devidamente protegida. Às vezes é preferível, olha, pôr um protetor solar, não consegue pôr mais nada, ao menos um protetor solar. Não vai hidratar o suficiente, não vai, mas pelo menos está a proteger a pele de todas as reações que estejam ali naquele momento. Mas aí está, se nós percebermos as necessidades da nossa pele, é mais fácil nós percebermos também e ensinarmos ao nosso cliente que ele tem que ter alguma atenção, porque não se pode esquecer que aquele órgão tem que ser tratado como é tratada a cabeça, como é tratada a nossa mão, como é tratado o nosso fígado, como é tratado o nosso coração, o nosso intestino. Não é? Se o nosso intestino não estiver bem, o resto também não vai estar bem. Portanto, nós precisamos tratar a pele. Só que muitas vezes, como a pele está cá fora e a gente nem se lembra dela, pronto, nós esquecemos de lhe dar aquilo que ela precisa. Portanto, é muito importante. Aqui, neste tipo de pele, temos a questão da pele desidratada. Cada vez mais nós encontramos questões relativamente à desidratação. Aqui vê-se nos lábios, mas não quer dizer que seja só a nível de lábios, pode ser a nível de testa, pode ser a nível de maçã do rosto, está bem? A pele, quando tem ligeira descamação, é porque está muito desidratada. Não quer dizer que esteja seca, está desidratada, precisa de água. E muitas das vezes nós não bebemos a quantidade necessária e precisamos aumentar um bocadinho a quantidade, está bem? Portanto, aqui é muito importante. Quando nós temos muita sede, é porque os nossos valores já não estão em valores normais e nós temos que reforçar mais um bocadinho, está bem? Todos os tipos de pele têm tendência a ser desidratados, podem ficar, está bem? Pode acontecer simplesmente por uma fase da nossa vida e depois passar. Aumentamos o consumo de água. Atenção que as peles mais oleosas são as que têm mais tendência a desidratar, principalmente a nível da maçã do rosto. Por isso é que nós tomamos o banho, saímos do banho e dizemos que a nossa pele repuxa. Eu tenho pouco creme, senão não aguento que a minha pele está a repuxar de todos os lados. É muito importante, está bem? E é também muito importante termos uma pele cuidada, porque se não tivermos, quando formos aplicar a maquilhagem, a nossa pele não vai ficar bonita. Vamos chegar com o aspecto ressequido, a base parece que encolhe toda, parece que fica-se a notar as ruguinhas todas do nosso rosto, porque isto quer dizer que nós precisamos de hidratar mais. A pele tem que estar mais hidratada para depois a maquilhagem também ficar mais bonita e ser mais durável. Normalmente é uma pele com linhas de expressão um bocadinho mais marcadas, o que quer dizer que nota-se aquelas risquinhas, e se nós fizermos assim, nós vemos umas risquinhas, porque tem a ver com o nível de desidratação que a pele naquela altura tem. É uma pele baça, não tem vida, não tem luminosidade, está bem? Portanto, aí temos que insistir na água. E depois temos aqui a questão do acne. O acne é uma condição provisória, não quer dizer que a pessoa vai ter uma pele acnéica toda a vida. Aqui podemos dizer e podemos caracterizá-la como uma doença. Neste momento a pele está doente, existe uma inflamação associada a ela, por isso é que ela está assim. E precisamos muito
de tratá-la. Porquê? Porque aqui temos os folículos, o folículo piloso, lembram-se daquela primeira imagem que eu vos mostrei da pele, em que a pele na segunda camada tinha os folículos, que é os sítios onde estão inseridos os nossos pelos. O nosso pelo está inserido num reservatório e ele é aplicado àquilo que nós chamamos de folículo. É o potinho onde ele está inserido. Quer dizer que esses folículos estão inflamados, existe uma inflamação, existe um excesso de gordura, porque agarrado aos folículos existe as glândulas, e essas glândulas, se não estiverem devidamente equilibradas e a funcionarem bem, vão ter desequilíbrios. Portanto, se nós temos uma pele muito oleosa e andamos sempre a massajá-la e sempre a mexer na pele, é normal que ela fique um bocadinho mais desregulada e automaticamente também fique com uma situação que se chama alteração de oleosidade, que vai levar à questão do acne. E claro, e se nós formos ajudar naquela parte de espremer, pior ainda, levamos a bactéria para outros sítios. E atenção que quando nós já temos pescoço, ombros, costas, é muito importante também percebermos que pode ter a ver com a parte hormonal, e aí nós temos que controlar e podemos ter que ter um tratamento adicional. Apesar da pessoa poder tomar aloe vera, às vezes pode haver a necessidade de tomarmos algo mais específico para ajudar a colmatar esta situação, porque isto é uma bactéria que fica instalada e convém ser tratada, que é para evitar situações futuras, nomeadamente marcas, poros muito dilatados, cicatrizes de possíveis inflamações que tenham existido. Existem vários tipos de acne. Temos de ter atenção que, dependendo da idade, isso também vai fazer diferença. Se os produtos não forem adequados, também podemos piorar em vez de melhorar, e, sobretudo, a alimentação também pode interferir com esta questão. E depois temos a questão das manchas. O envelhecimento é agravado por muitas situações, está também muitas das vezes associado à questão genética, porque a pele começa a perder elasticidade, começa a perder firmeza. Portanto, a ruga está muito associada também à questão da mancha. À medida que vamos envelhecendo e começamos a entrar num processo de envelhecimento, é normal começarmos a perceber certas situações que antes não existiam. Se me questionarem, a mancha tem solução? Tem. Hoje em dia a mancha já tem solução, mas é para a vida inteira. É aquilo que eu costumo dizer, a mancha é crónica. Nós temos que ir tratando para ajudar a atenuar e ter resultados bons. E conseguimos minimizá-la ao ponto dela ficar praticamente imperceptível. Mas precisamos, sobretudo, de a ensinar a controlar. Portanto, não esquecer aqui a questão da proteção solar. A proteção solar é o melhor produto para prevenir o envelhecimento e a situação das manchas. Posso interromper, desculpe. Eu tenho umas manchas grandes no rosto. E estas manchas começaram a aparecer depois da minha gravidez. Melasma. Exato. Tenho alturas em que, por exemplo, no inverno, que quase elas ficam tão clarinhas que quase não as noto. Notam? Mas quando começa a vir o sol, e olha, eu uso protetor solar, Sim, sim. e não ando a pôr a todo momento, mas eu ponho de manhã, vou trabalhar e pronto, e ando assim o dia todo. Mas eu uso protetor solar 50 sempre, mas no verão não consigo que elas continuem fraquinhas, elas começam a ficar mais castanhas, ficam mais castanhas e notam-se muito. E a gente não gosta nada de ver. Não, é porque elas são grandes, porque elas vêm Eu aqui também assim. eu tenho manchas assim, tenho, quer dizer, elas estão cá, mas estão imperceptíveis porque eu trato delas, não é? Mas se eu me esquecesse delas e não lhes ligasse nenhuma, elas vinham cá dizer-me olá, que era um espetáculo. As minhas, Foi também depois da minha filha nascer. sim, a mim Portanto, também foi um filho. na questão do melasma, Paula, tem que ter muita atenção à proteção solar, e só colocar de manhã não é suficiente. Tem que ir reforçando ao longo do dia. Se a Paula tiver um trabalho em que esteja muito tempo à frente do computador, não se pode esquecer que o computador também escurece as manchas. Não, eu não trabalho, mas eu trabalho sobre luz o dia inteiro. Pronto, Sobre está aí, é isso. Tem luzes. que ir reforçando. Também que nós temos que ter luz suficiente para podermos trabalhar, não é? E temos as lâmpadas tudo durante o dia inteiro. É um local fresco, não estou exposta ao sol, mas estou exposta a muita Às luz. luzes, é isso. Por isso é que é E importante ir reforçando a proteção solar. o sol já nem se fala, porque quando eu apanho um bocadinho de sol, pronto, elas É, manchas. o sol é irmos para a praia com o chapéu largo,
Muito protetor solar, assim, quase branca. É isso, é muito chiquíssimo. Não precisa ficar branco, mas temos a cada 2 horas reforçar a proteção solar, beber muita água, porque a mancha está muito ligada à questão. É importante que haja água para que tudo funcione. E há uma coisa muito importante: devemos dormir bem durante a noite. Se não dormimos bem, temos de tomar suplemento de melatonina, porque se o sono for condicionado durante a noite, a mancha também tem tendência a escurecer mais. Pois. Portanto, aí, se tiver um sono em que está sempre a acordar, não é benéfico. Gosto muito. Tem que reforçar a melatonina para fazer com que, enquanto está a dormir, elas também estejam mais descansadinhas e não fiquem, porque isso está muito associado também ao nosso descanso. Quando nós não descansamos também, elas têm tendência a ficarem também mais ativas. Eu digo isso porque eu tenho esse problema, portanto, eu trato, eu faço aquele spray antes de dormir que é maravilhoso, porque fiz um estudo assim específico da mancha, cheguei à conclusão que o sono também está muito interligado com ela e pensei, degredo, anda cá que eu vou tratar de ti. Portanto, também, pronto, eu compreendo a Paula, estamos as duas em sintonia, porque eu depois da minha filha nascer fiquei terrível. Nas maçãs do rosto mesmo que se nota mais, que é, pronto, é onde elas ficam mais visíveis e é algo que me incomoda um bocadinho. Pode fazer tratamento com a Skin Skeltronic. Ou com a nossa manual. A nossa manual eu também tenho. Também fiquei depois do meu filho nascer. E eu comprei a máquina manual, porque eu não posso usar a Skills Electronics. Desde que eu comecei a utilizar, uma das coisas que comecei a notar é que quando eu utilizo, não a utilizo sempre como devia. Pronto. Se utilizasse, como tu estás a dizer, de tratar sempre, elas possivelmente já tinham desaparecido. Mas quando trato, eu noto que elas começam a diluir e ficam muito mais invisíveis do que estavam. Por isso, experimenta a máquina, uma ou outra, porque vai-te ajudar. Bastante. Ajuda Posso muito. dar uma sugestão? Sim, É deve. assim, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana à noite, limpa a pele e aplica a máscara da aloe vera. Aplica a máscara da aloe vera e dorme com ela. Ok. Esta é uma sugestão espetacular e depois, sem dúvida de que, como a Manuela diz muito bem, a Skin Electronic para manchas de pele é o milagre da natureza. Vou experimentar. Sem dúvida que é o milagre e você depois experimenta e depois diga. Se Muito funciona, bom. claro que vou dar o meu testemunho. Mas é uma sugestão, porque eu já trabalhei muito tempo com a Skin Electronic a fazer tratamentos e é espetacular Vou para experimentar. reduzir as manchas. Manuela, se quiser parar e dar Sim, continuação, sim, já terminamos. Portanto, eu nem me apercebi das horas, eu peço imensa desculpa, mas é pois tardíssimo. Agora, quando olhei para as horas e vi 9. podemos continuar para a semana ou outro dia. É assim, eu acho que já vos transmiti um bocadinho daquilo que eu queria hoje, portanto, era mesmo focarmos um bocadinho naquela parte que às vezes nós não perdemos tempo a olhar, porque nem sempre olhamos para o interior, não é? É importante também percebermos um bocadinho como é que elas funcionam, nem que seja assim de uma forma geral. Eu também vos vou fazer chegar este PowerPoint, porque assim vocês também acabam por dar uma vista de olhos. Se às vezes surgir alguma dúvida, queiram também depois questionar, também estejam à vontade. Foi um gosto estar convosco este bocadinho. Agradeço muito a vossa atenção e as vossas perguntas. Enriqueceram muito o nosso fim de tarde. E até uma próxima. Beijinhos a todas. Não sei se a Vera quer dizer Obrigada. mais alguma coisa. Muito Não, obrigada por aceitar estar aqui conosco Eu é que agradeço o ao convite. final de um sábado, depois de um dia intenso de trabalho. Eu compreendo e penso que as colegas também compreendem, claro, o esforço que fez para estar aqui e eu, da minha parte, agradeço. é mesmo isso. Mesmo Obrigado, de Manuela. coração. Acho que foi fantástico, acho que as minhas meninas estão aqui também gostaram. A Isabel é da Fátima, por isso eu não sei. Gostava Sim. de saber se a Isabel pode ligar a máquina,
Pode ligar a câmara. Olá! Que é para tirarmos uma fotografia antes de irmos embora. Eu hoje avisei, agora não digam que vão ficar feias, porque eu avisei para tirar a foto. Eu não sei se a Manuela se importa ou a Isabel se importam que eu publique. Normalmente eu tiro sempre fotografia das reuniões de equipa e partilho no Facebook, desde que vocês não se importem. Eu vou partilhar à mesma como faço todas as semanas. Então vá, posso tirar a fotografia? Sim. Pronto. Está muito bem. Mais uma vez eu agradeço a todas as que tiveram. Acho que foi enriquecedor hoje a nossa formação, acho que foi muito bom tudo o que acabamos por aprender, acabamos por tirar muitas dúvidas. E obrigado, Manuela. Obrigado, Fátima, por me teres dado também esta oportunidade de conhecer a Manuela, foi fantástico mesmo. É sempre bom a gente ter conhecimentos de alguém tão profissional nesta área e que sabe o que está a falar, e isso notou-se perfeitamente em tudo o que ela nos explicou, em todas as perguntas que nós fizemos. Por isso, parabéns e obrigado por seres quem és. Gratidão, obrigada. E pronto, mais alguém tem alguma coisa a dizer? Ou vamos fim de semana? Obrigada. Então, Agradeço imenso, muito. Obrigada, Manuela, por aceitar estar beijinhos. aqui connosco. Beijinhos. Obrigado. Semana. Beijinhos, bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana para todas. Isso. 7A e 7C. 7A. Não tenho 7A.